Exercício 1.34. A coluna está submetida a uma força axial de 8 kN no seu topo. Supondo que a seção transversal tenha as dimensões mostradas na figura, determine a tensão normal média que atua sobre a seção AA. Mostrar essa distribuição de tensão atuando sobre a área da seção transversal. Esse exercício não demanda o cálculo de reação de apoio. Nós podemos verificar pela figura que a coluna tem seção transversal no formato de I, e que esse formato de I é o mesmo formato do topo até a base da coluna. Portanto, o plano AA, que faz o corte transversal, delimita uma área de seção transversal que também é um I, com o mesmo formato identificado no topo da coluna. Podemos ver isso na figura comparando o topo da coluna com a área vermelha. O enunciado do exercício diz que a força de 8 kN no topo da coluna é axial. O enunciado diz também que o plano AA faz um corte transversal. Portanto, se a força é axial e o corte é transversal, podemos dizer que a força é perpendicular ao corte e, portanto, é perpendicular à área vermelha. Força perpendicular a uma área causa tensão normal. A força preta de 8 kN é a única força externa aplicada na coluna. Após fazer o corte, é necessário acrescentar uma força interna de 8 kN na mesma direção e sentido contrário à força externa. Essa força vermelha, interna, garante o equilíbrio do corpo. Esse é o diagrama de corpo livre do problema. A fórmula da tensão normal média é força sobre área. A tensão normal média é identificada pela letra grega sigma. Então temos 8.000 newtons dividido pela área da seção em vermelho. A área é 2 vezes 0,150 vezes 0,010 milímetros, correspondente às duas abas da seção I, mais 0,40 vezes 0,10, correspondente à parte interna da seção I. Após calcular a tensão, precisamos representá-la no diagrama do corpo. Vemos que a tensão normal ela é média, por esse motivo ela tem o mesmo valor em toda a seção transversal. Exercício 1.35. O arganel da âncora suporta uma força de cabo de 3 kN. Se o pino tiver diâmetro de 6 mm, determine a tensão média de cisalhamento no pino. Este exercício também não demanda o cálculo de reações de apoio. Podemos verificar que a âncora puxa o pino com uma força de 3 kN para baixo. Considerando que o material do pino é homogêneo e isotrópico, podemos perceber que a falha do pino, o corte, acontecerá nesta região e nesta região, que são regiões de suporte do pino no anel. Uma vez identificado o corte, podemos perceber que em cada seção desse corte aparecerá uma força de 1,5 kN que, somadas,
resultam em 3 kN para cima, balanceando a força externa aplicada de 3 kN. Este é o diagrama de corpo livre do problema. Podemos perceber que as forças de 1,5 kN são paralelas às áreas definidas pelo corte. Se a força é paralela à área delimitada pelo corte, então o efeito que temos é uma tensão de cisalhamento média. A tensão de cisalhamento é identificada pela letra grega τ, e a fórmula é força sobre área. Calculamos então 1.500 newtons dividido pela área delimitada pelo corte. Percebam que apenas uma força e uma área são utilizadas. Exercício 1.45. O eixo está submetido a uma força axial de 30 kN. Supondo que o eixo passe pelo furo de 53 mm de diâmetro no apoio fixo A, determinar a tensão do mancal que atua sobre o colar C. Qual é a tensão de cisalhamento média que atua ao longo da superfície interna do colar, onde ele está acoplado ao eixo de 52 mm de diâmetro? A maior dificuldade deste exercício é identificar quais são as áreas nas quais ocorrem as tensões solicitadas. Observando a figura original, percebemos que o eixo tem diâmetro de 52 mm e que o furo na parede tem diâmetro de 53 mm. Isso significa que o eixo pode passar com folga pelo furo da parede. Para evitar esta movimentação, é inserido no problema um colar que abraça o eixo e se apoia na parede, impedindo o movimento do eixo. O colar, identificado pela figura cinza, abraça o eixo, identificado em azul, e delimita uma área de contato. Esta área de contato é identificada pela faixa verde sobre o eixo. Observe que a faixa está localizada ao redor de todo o eixo. Para evitar o deslocamento do eixo, o colar se apoia na parede. A área de apoio do colar na parede é identificada na figura pela área em vermelho. Observamos que a força de 30 kN é paralela à área verde e perpendicular à área vermelha. Portanto, se considerarmos a área vermelha, estaremos calculando a tensão normal média. E se considerarmos a área verde, estaremos calculando a tensão de cisalhamento média. A área vermelha é calculada subtraindo a área do círculo calculado com o raio externo menos a área delimitada em branco calculada com o círculo de raio interno. A área em verde considera a largura do colar e é uma faixa cuja altura é a mesma do comprimento da circunferência calculado com o raio interno. Exercício 1.39. A alavanca está presa ao eixo fixo por um pino cônico AB, cujo diâmetro médio é 6 mm.
Se um binário for aplicado à alavanca, determine a tensão média de cisalhamento no pino entre o eixo e a alavanca. Os três elementos do problema estão melhor representados na figura colorida. Podemos identificar a alavanca em azul, o eixo em verde e o pino cônico em vermelho. Por simplificação, decidi representar o pino cônico como um pino cilíndrico, cujo diâmetro é o mesmo da base ao topo. É necessário compreender a mecânica do problema. Percebam que, se não houvesse o pino vermelho, a alavanca estaria livre para girar ao redor do eixo, devido à aplicação das duas forças de 20 kN. Este giro aconteceria no sentido anti-horário. A inserção do pino garante o travamento do conjunto. Em outras palavras, se as mãos aplicam um momento anti-horário, o pino garante o surgimento de um momento horário que balanceie o conjunto e o deixe em equilíbrio. O momento de equilíbrio inserido pelo pino é causado por duas forças. Estas forças causam momento horário e estão localizadas no ponto de contato entre as três peças: pino, alavanca e eixo. Estes são os pontos de aplicação da força de equilíbrio introduzida pelo pino. O valor F da força de travamento é desconhecido. Portanto, para determinar esse valor, é necessário calcular o somatório dos momentos. O ponto de referência para o somatório de momentos será o ponto preto, localizado no centro do eixo. Neste somatório de momentos, consideramos o sentido anti-horário como sendo positivo. Esta é uma escolha de quem está solucionando o exercício. Verificamos então que as duas forças de 20 kN utilizam cada uma um braço de alavanca de 250 mm. Portanto, 2 vezes 20 vezes 0,250 metros. Menos 2 vezes F vezes 0,06 metros, onde 0,06 metros é a distância do ponto de aplicação de uma das forças até o centro do eixo, delimitado pelo ponto preto. Após calcular a força F, precisamos calcular a tensão. Verificamos que a força F é paralela à seção do pino. Uma força paralela à seção de análise causa tensão de cisalhamento, no nosso caso, tensão de cisalhamento média. A tensão de cisalhamento média é identificada pela letra grega τ e calculada como força sobre área. A força foi calculada pelo somatório de momentos e a área é a área do pino vermelho. Note que utilizamos apenas uma área e uma força.